eu sou Elis, eu faço parte do grupo de palestrantes do CELI, Centro Espírita Luz da Esperança São Francisco de Assis. E é com muita alegria que estamos aqui mais uma vez reunidos nessa palestra virtual para refletirmos sobre os ensinamentos do nosso querido Mestre Jesus através da doutrina espírita. E é a Ele, ao Mestre Jesus, que nós pedimos neste momento que Ele nos envolva com sua paz, com sua luz, com seu amor, dando clareza nos nossos pensamentos, nos nossos sentimentos, para que a gente aproveite o máximo possível a reflexão de hoje, que é o capítulo 10, Bem-aventurados os que são misericordiosos. Este capítulo, essa passagem, ela faz parte das bem-aventuranças do Sermão do Monte. Esse sermão tão importante que mesmo Gandhi, que não era cristão, disse que se perdesse todos os livros sacros da humanidade e sobrasse apenas o Sermão do Monte, nada teria se perdido. De tão importante esses ensinamentos que o nosso querido Mestre Jesus nos deixou. Eu vou começar lendo um trechinho do item 1 desse capítulo e na sequência a gente fala mais sobre o assunto. O item 1 diz o seguinte: perdoem para que Deus possa lhes perdoar. Bem-aventurados os que são misericordiosos, porque eles próprios alcançarão a misericórdia. Esta passagem está em Mateus, capítulo 5, versículo 7. Bom, vamos entender primeiro o que nos diz a palavra misericórdia. Ela é uma junção de duas palavras do latim: miseratio, que significa compaixão, e cordia, que é coração. Então é a compaixão que vem do coração, é sentir compaixão. E segundo o livro O Código do Monte, de Sérgio Lopes, a virtude do misericordioso é perdoar. E este capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, ele fala de perdão o capítulo todo. Esta palavra que já nos incomoda só de ouvir, porque nós temos muita dificuldade em perdoar. Nós achamos difícil, ainda é difícil para nós, mas vamos procurar entender por que é tão difícil perdoar. Primeiro, dentro da palavra perdoar existe a palavra doar. Então nós só doamos, nós só conseguimos dar aquilo que nós já cultivarmos em nós. Então, para nós sabermos perdoar as outras pessoas, nós primeiro temos que aprender a perdoar a nós mesmos, porque nós ainda estamos num processo de que sentimos muita culpa, nos chicoteamos porque erramos, nós nos colocamos num nível que nós acreditamos que nós não poderíamos ter cometido os erros, e aí ficamos ali nos culpando por isso, e a culpa nos martiriza. Então, enquanto nós não conseguimos olhar para nós com compaixão, vai ser difícil nós olharmos para as outras pessoas, porque nós daremos aos outros aquilo que nós já tivermos cultivado em nós. E por que temos tanta dificuldade em perdoar, tanto perdoar a nós como perdoar aos outros? Aí nós precisamos ir lá para o Livro dos Espíritos, onde Kardec pergunta qual é o princípio, a base de todos os males. E os Espíritos respondem: na base de todos os males está o egoísmo. Mas quando ele fala de egoísmo, não é este egoísmo de que eu quero tudo para mim, que tudo é só meu. Não é simplesmente isso. Este egoísmo que ele está falando é do ego centrado. Eu centrado em mim mesmo. Quando nós ficamos centrados em nós, olhando só para o nosso umbigo, só para o nosso ser, centrados só nas nossas dores, nós temos dificuldades de olhar para o outro. Nós achamos que nós somos os donos da verdade, que nós somos os que mais sofremos.
e ficamos ali centrados em nós mesmos e acabamos não conseguindo dividir com as outras pessoas, não conseguimos enxergar os outros. E isso vem desse egoísmo, de ficar centrado no ego. E um mecanismo de defesa que o ego faz para não olhar para nós não olharmos para nós mesmos, que é um mecanismo de defesa, é ficar no posto de juiz. Colocar essa vestimenta do juiz, daquele que avalia as outras pessoas, que aponta o dedo, que fica julgando e condenando as ações dos outros. Porque quando nós estamos voltados para os outros, avaliando as outras pessoas, julgando as outras pessoas, apontando o dedo, nós não estamos olhando para nós. E isso é confortável para o nosso ego, que não quer olhar para essa nossa parte mais feia, para essa nossa parte sombria. Não quer fazer esse processo porque dói. E porque dói, o ego não quer mexer nisso. Então é um mecanismo de defesa. E aí nós ficamos ali voltados para os outros e esquecemos de olhar para nós mesmos. Então, enquanto nós não tivermos o compromisso conosco, não assumirmos essa responsabilidade com a nossa caminhada, de olhar para nós e nos vermos como um ser inteiro que é composto de luz e sombra, nós não vamos conseguir desenvolver a misericórdia e muito menos o perdão. Porque nós precisamos entender, sair do posto de reizinho que o ego se coloca, sentado ali no seu troninho, sair desse posto e ver que nós estamos todos iguais, todos no mesmo nível. Uns se equivocando em algumas áreas, outros em outras, isso não importa, mas todos estamos nos equivocando o tempo todo. E assim como nós devemos ser indulgentes com as outras pessoas, nós também precisamos aprender a nos perdoar. Então é um processo de olhar para nós, ver a nossa parte feia, a nossa parte suja, entender que nós não somos tão elevados como o nosso orgulho nos coloca, como a nossa vaidade nos diz que é. Nós temos que nos tirar desse pedestal, desse posto que nós nos colocamos de sempre nos achar acima. E sair desse posto e entender que estamos todos no mesmo barco, todos tentando se melhorar, todos tentando acertar, mas ainda nos equivocando muito. Todos estamos nesta mesma situação. Claro que às vezes um já está mais resolvido numa área, o outro ainda não, mas independente disso, todos nós estamos buscando acertar e ainda nos equivocando muito. Isso é fato. Então, assim, se nós muitas vezes precisamos de perdão das outras pessoas por causa das nossas atitudes equivocadas, nós temos que saber que nós também temos que aprender a dar esse perdão, a doar, que está dentro do perdoar. Mas é um processo que nós vamos aprendendo através do autoconhecimento, através desse mergulho profundo em nós mesmos, de olhar para a nossa pequenez, de nos olhar com o olho da verdade, com o tamanho que nós temos. E aí, quando nós nos damos conta do tamanho que nós temos, nós não nos colocamos acima de ninguém e nem nos achamos os donos da verdade, porque a gente sempre acha que a nossa verdade é a única e a perfeita e que a dos outros está errada. E não é bem assim. Então, quando nós nos colocamos lá no tamanho que nós somos, saímos desse pedestal, saímos desse trono, né? Abrimos mão dessa posição de reizinho que o nosso ego nos coloca, nós vamos ver que nós estamos todos ali iguais, nas mesmas buscas, nas mesmas tentativas, vivemos situações parecidas, dores parecidas e já vivemos assim situações muito parecidas, para que a gente aprenda a ter empatia, para que a gente aprenda a ter compaixão, porque passando situações parecidas, dores parecidas, nós conseguimos entender a dor do outro.
tem uma passagem lindíssima, que é a que eu mais gosto do Evangelho, que é da mulher adúltera. Quando uma mulher foi pega em adultério e é trazida até Jesus, porque a lei mosaica diz que ela deve ser apedrejada. Jesus não julga. Jesus apenas diz assim: quem nunca pecou, atire a primeira pedra. Não resta ninguém. Todos largam a pedra e vão embora. Não tem coragem de atirar a pedra na mulher adúltera. Porque todos sabem que também já pecaram. E Jesus também diz para ela que não condena, mas que ela vá e não volte a pecar. Que ela aprenda com o erro. Que o erro serve para isso, para que a gente aprenda e para que a gente não faça mais. E ficar no ressentimento, na mágoa, na amargura, no rancor, no ódio, todos esses sentimentos pesados, a literatura de André Luiz nos diz que nós criamos manchas escuras no nosso perispírito. E essas manchas ficam ali, fermentando, e elas vão vir para o corpo físico através de doenças, numa forma de expurgo desses sentimentos que nós ficamos lá cultivando dentro de nós, esses sentimentos pesados. Então, perdoar é uma forma da gente se limpar também. Nós nos limparmos desses rancores, dessas mágoas, nós nos libertarmos desses sentimentos pesados, porque nós estamos prejudicando só a nós não estamos prejudicando a outra pessoa. A outra pessoa segue vivendo a vida dela do jeito que ela entende ser a correta, dentro da verdade dela. E nós não temos nada com isso. Afinal, a atitude de cada um pertence a cada um. Nós não temos o controle sobre as atitudes das outras pessoas. Nós não temos como ficar perdendo tempo da nossa existência julgando as atitudes das outras pessoas. Esse tempo que era para nós estarmos olhando para nós, fazendo o nosso processo evolutivo. Porque no final da jornada, cada um vai ser responsável e vai responder pelos seus atos. Ninguém vai responder pelo ato do outro. Então, se a outra pessoa se equivocou conosco, o problema é dela. Quem vai pagar a conta no final é ela. A nossa reação perante as situações, aí sim, essas dizem respeito a nós. E é a essas reações que nós temos que olhar com carinho, com compaixão, buscando nos compreender, buscando entender por que dói tanto, qual é o gatilho que essa situação ativou dentro de mim, que já existia dentro de mim, o que eu estou precisando curar dentro de mim, além dessa dor que eu estou sentindo neste momento. Gandhi foi perguntado uma vez se ele já tinha precisado perdoar muito, e ele disse que nunca precisou perdoar, porque ele nunca se sentiu melindrado com nada, porque ele entende que as pessoas erram. Olha que lindo. E por que nós nos melindramos tanto? Por causa do nosso orgulho. Nós somos muito melindrosos. Qualquer coisa já mexe com o nosso orgulho, com o nosso ego, e faz com que ficamos sentindo sentimentos de mágoa, de rancor, de ressentimento, de tristeza. Isso vai nos intoxicando, nos adoecendo. A medicina já comprova que todos esses sentimentos de mágoa, rancor, ressentimento, ódio geram doenças no corpo físico. Então nós precisamos olhar atentamente para isso. Nós precisamos entender que o perdão nos liberta. Nós precisamos entender que é um processo que é lento para o nosso aprendizado, mas que nós podemos sim, através da compreensão e através do olhar para o nosso ser, para dentro de nós, aos poucos nós vamos construindo essa capacidade de perdoar. E primeiro, perdoar a nós, porque nós precisamos muito de perdão, e depois perdoar as outras pessoas. A última frase de Jesus na cruz foi: Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Nem ali, pregado na cruz, Jesus foi capaz de nos condenar. Jesus foi capaz
de apontar o dedo. Até ali Jesus pediu para que Deus nos perdoasse, porque nós não sabíamos o que fazíamos. E muitas vezes as pessoas que erram conosco, que nos magoam, elas também não sabem o que estão fazendo. Elas também não têm consciência da dor que elas estão gerando. E como no Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: quem é o espírito mais perfeito oferecido a nós como modelo e guia? E a resposta é Jesus. Jesus é nosso modelo e nosso guia. É a Ele que temos que seguir. Por isso, Ele veio e nos mostrou a capacidade de amar, de perdoar, que todos nós temos, que está latente em nós ainda, mas que nós possuímos, assim como Ele, que exemplificou. Ele foi o maior exemplo. E é a Ele que nós temos que seguir. Então que Ele seja esse exemplo para nós olharmos, lembrarmos das suas atitudes, do seu amor por todos e tentar desenvolver esses sentimentos em nós. E para finalizar, vamos ficar uma mensagem com a nossa querida benfeitora Joana de Ângeles. Eu não podia encerrar sem ela, que é um trecho de um texto dela, psicografado pelo Divaldo, que diz o seguinte: terapia do perdão. Perdoa todos quantos te ofendem, sem manter qualquer tipo de ressentimento em relação ao mal que te fizeram. Perdoa todo tipo de ofensa e de ofensores, de difamadores, de sequazes do mal. Eles não merecem as tuas preocupações, nem os teus sofrimentos. O perdão é medicamento valioso para sarar as feridas da alma e instalar áreas de bem-estar na mente e no coração. O perdão nos salva, o perdão nos liberta, o perdão nos limpa. Que a gente possa fazer isso por nós primeiramente. Que nós possamos fazer por nós e depois pelas outras pessoas que nós estamos aqui nos resgates, nos aprendizados. A vida nos dá essas oportunidades pedagógicas de estarmos com as pessoas certas para aquilo que nós precisamos equilibrar da nossa caminhada evolutiva de várias existências. E que nós possamos nos proporcionar isso, que nós possamos nos comprometer com a nossa caminhada do autoconhecimento. Ter esse compromisso conosco, com a nossa jornada, mergulhar fundo no nosso ser, porque nós somos espíritos vivendo uma passagem no corpo carnal, e que nós possamos olhar para nós como espíritos e buscar entender aquilo que nós estamos aqui para educar e para curar. Então, muito obrigada pela paciência, pela atenção de todos vocês. Logo estaremos aqui mais uma vez juntos para mais algumas reflexões em cima dos ensinamentos do nosso Mestre Jesus. E vocês se cuidem, fiquem com Deus e até a próxima. Muito obrigada!